Olá! Você está ouvindo o episódio 37 de Papo Sem Boteco e hoje nos acompanhe para subir as escadarias do Santuário de Atena e levar o Cosmo até o sétimo sentido! Os Cavaleiros do Zodíaco. Para essa aventura pelas 12 casas, teremos a participação do Guerreiro Lelê. Bom dia, prezado ouvinte do Papo Sem Boteco, que você está aí fazendo seu exercício, começando seu dia de trabalho. Boa tarde para você que está nesse pós-almoço, fazendo digestão, curtindo não só o Cavaleiro do Zodíaco, mas o Papo Sem Boteco. E boa noite para você que está indo se acomodar agora, baixando o giro, diminuindo o seu dia, se preparando para aquela boa noite de sono e está nos acompanhando aqui no nosso episódio 37. Fique com a gente, não se perca entre as 12 casas, não se perca entre os seus 12 sonos, que hoje o episódio está recheado de informação e tudo mais que a gente pode entregar para vocês sobre Cavaleiro do Zodíaco. Bora lá, vem comigo. Debaterá ao nosso lado o Cavaleiro Vitor. Salve, queridos boteconautas, cavaleiros de prata, de ouro, de bronze, de latão, do que for. Fiquem com a gente, hoje vai sair o nosso querido episódio sobre Cavaleiro dos Zodíacos e a gente promete que vai estar maravilhoso. Fique com a gente. E também teremos ele, que só aparece lá no meio do caminho, lá pela sexta casa, o Guerreiro Dodo. Tesouro do céu! Boteconautas, elevem o seu cosmo e vamos juntos encarar guerreiro por guerreiro, passar casa por casa, rumo ao Salão do Mestre e o descanso de Atena. Vamos juntos em luta contra os cavaleiros ou para os cavaleiros, nos cavaleiros, com os cavaleiros. Os cavaleiros somos todos nós, os cavaleiros que vão acompanhar vocês nessa empreitada rumo à subida das 12 casas. Fiquem com a gente. Muito bem, mas antes de falarmos da saudosa e querida saga das 12 casas, uma das preferidas entre os fãs, né? A história de Cavaleiros do Zodíaco começa muito antes. Aliás, vamos começar do início mesmo, antes de falar sobre o enredo, sobre a história, né? Lembrarmos que Cavaleiros do Zodíaco começa como um mangá no Japão, né? Então, mangá, os tradicionais histórias em quadrinhos, digamos assim, né? Japonesas, que foi lançado pela primeira vez em 13 de dezembro de 1985, numa revista que era chamada Weekly Shonen Jump. Então era uma revista que tinha vários assuntos, várias histórias, não era uma revista exclusiva dos Cavaleiros. Cada edição tinha aproximadamente 400 páginas, as páginas quase todas eram em preto e branco, e os Cavaleiros do Zodíaco então começaram a ser publicados em dezembro de 85 e foram até 1990. E lá eles têm o hábito de, quando um mangá faz sucesso, geralmente duas coisas acontecem. Depois de ser publicado numa revista com várias histórias, eles ganham edições exclusivas, que são os chamados... Tem uma palavra em japonês, tá aqui, tankobon. Então, depois disso, daí foram lançados os tankobons de Cavaleiros do Zodíaco, ou seja, só as edições, só com as histórias de Cavaleiro dos Zodíacos. Começou a ser lançado, não tem o ano aqui, eu esqueci de anotar, mas enfim, foram 28 volumes com 200 páginas cada um. E a outra tradição, então, faz sucesso, tem as edições exclusivas, os tankobon e anime. E o de Cavaleiro fez tanto sucesso que menos de um ano depois da publicação do primeiro mangá, começaram a ser produzidos os episódios dos animes, né? O anime de nome original Saint Seiya, Sant, que seria uma forma, uma tradução, né, de cavaleiro, né? Então, para nós virou Cavaleiros do Zodíaco, ou seria o Cavaleiro Seiya, uma tradução mais mais correta, digamos assim, mais apropriada. Então, o anime começou a ser produzido um pouco menos de um ano depois do lançamento do mangá e foi ao ar pela primeira vez no Japão em 11 de outubro de 86. Pela TV japonesa Asahi. Aliás, coletamos essas informações hoje à tarde, fazendo uma pesquisa aqui para dar essas curiosidades para você, nosso ouvinte, e quero dar o devido crédito aqui para o site cavaleirosdozodíaco.com.br, de onde eu tirei a maior parte das informações que estamos repassando hoje para vocês. Lá passava... Então, uma conta rápida, os Cavaleiros Zodíacos têm 39 anos, é isso? Se contar o surgimento no Japão, exatamente.
Estão começando a ficar meio velhinhos já, hein? Não, e tu vê fazendo sucesso, e aí teve essa tentativa com esse filme no ano passado, não deu muito certo, mas isso é outra história, até já falamos disso num episódio passado. Não, é que vale comentar que nós 4 aqui somos de gerações diferentes, os 4 são fãs da mesma série, pra te ver que, do mesmo desenho, pra te ver que ele rompeu gerações, né? E atravessou gerações. Tu sabe que hoje eu vi um vídeo rápido, um Reels, do Wendell Bezerra, o dublador do Goku, de Dragon Ball, conversando com o Leonardo Camilo, que é o dublador do Wicked Fênix, falando sobre isso. E ele, faz 30 anos que eu dublo Cavaleiros, e tem um filho guri agora de 11 anos que também já viu tudo, é fã, quer dizer, já tá, sei lá, terceira, quarta geração, né, apreciando e curtindo essas histórias. A série clássica, então, de animes teve 114 episódios, dividida em 3 fases. A fase Santuário, episódios 1 a 73, a fase Asgard, 74 a 99, e a fase Poseidon, né, lutando contra o deus Poseidon, o deus dos mares, episódios 100 a 114, que, por sinal, estão disponíveis agora no streaming, no Amazon Prime. Né? Se você ainda não viu, ou perdi um episódio lá no meio, quero rever tudo, agora ver tudo em ordem, direitinho, tá lá no streaming no Prime Video. Lembrando que o Prime Video não nos patrocina, mas se quiser patrocinar, por favor, contatos via direct no @papo sem boteco. É verdade. Um detalhe, pra quem... Eu, pelo menos, não li os mangás. Não sei se o Lelê leu, eu sei que os guris... Acho que não também, o Vitor... Eu li. Sério? Legal. De qual Sim. fase? Santuário. Aí depois Lost Canvas, episódio G, Next Dimension. E... Não me lembro se um pedaço do Hades. Show, não sabia, legal. Acho que só Poseidon e Asgard eu acabei não... Fiquei só nos episódios ali, né? Fielzinho aos episódios, foi Poseidon e Asgard. Uhum. Aí depois tem Soul of Gold e outras partes também, né? Que Soul of Gold é mais um fanservice, mas é uma saga maravilhosa. Eu vi o anime, não li o mangá. O que eu ia comentar que tem diferenças, né? Pra quem leu os mangás originais lá, sim, e depois a série de animação, né, o anime que ficou famoso aqui no Brasil e também em outras partes do mundo, tem algumas diferenças, tem personagens a mais, tem saga a mais. Por exemplo, a saga Asgard só existe no anime, ela não existe nos gibis. Por que teve isso? Teve batalhas que foram batalhas curtas, que no anime elas foram alongadas. Por que aconteceu isso tudo? Porque justamente ele começou a ser produzido o anime pouco tempo depois de surgir o mangá. Então, eles estavam vencendo a história. O pessoal que produziu o anime estava chegando num ponto que não tinha mais história para contar. Então, tiveram que, como a gente popularmente diz aqui, encher linguiça. Né? Nada. Oi. Mas teve, por exemplo, batalhas, lutas, né, no mangá, que são sangrentas. E no anime acabou sendo amenizado, assim, tipo, não vamos pesar muito a mão, porque se for fiel ali vai subir a classificação indicativa, né? Exatamente. Inclusive, já tocando nesse ponto, estava conversando com o Lele à tarde, dos vários motivos pelos quais Cavaleiros do Zodíaco não fez tanto sucesso nos Estados Unidos como fez em outros lugares. Inclusive, foi uma matéria escrita por um americano dizendo, como é que aqui não fez sucesso como faz em todos os outros mercados, como fez Portugal, Itália, México, América Latina, Brasil, né? E um dos motivos foi isso, a questão das lutas sangrentas, isso no anime, não estou nem falando do mangá, que foram censuradas, foram simplesmente censuradas. Tinha legislação sobre desenhos em horários para aquele infantil, né, infanto-juvenil, lá nos Estados Unidos, foram censuradas. E aí, claro, se tu corta determinadas lutas, não põe nada no lugar, não explica, não faz uma narração, não tem o que preenche aquele espaço, como é que a pessoa vai entender o que aconteceu? Peraí, mas como é que o personagem A tava lá, agora ele tá aqui, o que aconteceu no meio do caminho? Ele ia enfrentar fulano, cadê fulano? Aí não tem como. Então teve um problema com dublagens também, que nem todos os episódios estavam dublados. Teve essa questão da censura e a questão da estética também, porque os originais, ele tem uma estética, apesar de ser dos anos... fim de anos 80, início de anos 90, ele tem uma estética que lembra anos 70. E aí para os americanos não agradava isso. Então são alguns dos motivos pelo qual lá não chegou a fazer tanto sucesso. E o anime terminou então no Japão em 89 e a saga de Hades, então a gente já comentou, né, depois de Poseidon tem Hades, tinha nos mangás, mas não foi produzida para TV nessa época.
Aí, em 2001, um desenhista francês, ele fez trailers do que seria o anime da saga de Hades, mas fez por conta própria, o que hoje a gente chama de fanmade, né? E passou num, tipo uma Comic Con, sabe? Um evento desses de cultura nerd, lá na França, na cidade de Toulon, no ano de 2001. E tinha gente da Toei lá para outras questões, representação, estandes, vendas de action figures, etc. E aí, obviamente, eles viram esses trailers, acharam, ok. Mas aí o troço virou um sucesso na internet, teve milhões de views e aí eles não puderam ignorar. Eles não falaram nada oficialmente, mas em segredo, isso influenciou o pessoal da Toei Animation, que é responsável pelo anime, a começar a produzir o desenho da saga de Hades. E aí, os primeiros episódios foram lançados em 2002, num tipo de pay-per-view lá do Japão, que foi a primeira fase da saga, que é dentro do santuário. Depois, em 2005, eles lançaram a segunda parte da saga de Hades, que é a fase Inferno. E em 2008 lançaram os episódios finais, que é a fase Elísios. E aí depois tem a história de como Cavaleiros do Zodíaco chegou no Brasil. Aí eu vou deixar pro Lelê comentar essa parte para nós. Vamos lá, então. Os Cavaleiros do Zodíaco chegam no Brasil no ano de 1994. E como o Nado já abriu, agora falando um pouquinho mais, o nome herdado da França, né? O Saint Seiya, no caso, né? Os Cavaleiros do Zodíaco. Cavaliers de Zodíaco, alguma coisa assim. Uma coisa assim, bem por aí mesmo, né? Que nem quando a gente diz, quer dizer, show de bola em francês, que é chouet de bolé, né? Como as pessoas sabem. Tá com o francês afiado, hein, Nado? Ah, com certeza. Os Cavaleiros do Zodíaco tiveram sua primeira exibição no dia 1º de setembro, na Rede Manchete. E foi um grande sucesso, né? Era exibido 10h30 da manhã dentro do programa Duda Alegria. E às 8h30 dentro do programa Clube da Criança. Então tinham 2 exibições durante a semana. Eu lembro de ver de tarde. Às 18h30. 18h30. Era o último programa desse... Era o último desenho desse programa. Eu lembro claramente. Lembro também. O problema é que a Manchete ficou marcada porque tinham várias repetições. Sempre chegava no episódio 52 e a série começava de volta. Deu início. Porque eles só tinham até o episódio 52, né? Então eles ficaram assim, reprisando até o episódio 52, até o ano de 1997. Daí, no dia 1º de setembro de 2013, os Cavaleiros voltam pra TV, pro canal de assinatura Cartoon Network. Agora foi redublado pelos estúdios Alamo. Antes tinha uma dublagem original que era feita pela extinta Gota Mágica, né? E em 2004, também a Rede Bandeirantes passou a exibir as fases clássicas, os 114 episódios até o final da saga de Poseidon, que ficou no ar até 2007. Fala, Dudu. Preciso te interromper e dizer que a partir de 2004, este que vos fala assistia na TV Bandeirantes dos Cavaleiros do Zodíaco. Veja só qual era o programa, Dudu. Passava... Era uma sequência de desenhos, então passava aquele Tenchi Muyo, Tenchi Han, uma coisa assim. E aí depois passava o Cavaleiro do Zodíaco, mas antes disso eu lembro que tinha um programa do... Não era do Gilberto... acho que era do Gilberto Barros. Leão e aí Lobo. depois... Isso! Do Leão Lobo. E aí depois passava o Cavaleiro do Zodíaco. Pô, era muito bom. Tu acabou virando fã do Leão Lobo em paralelo, é isso? É isso aí. Eu tinha que cuidar um programa pra ver o outro, né? E nessa época tinha alguns canais que não tinham um horário fixo, assim, se é 10h30, é 10h30, ou se é 18 horas, é 18 horas. Não, às vezes variava 1 a 2 minutos de um dia pro outro, um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, né? Exatamente. Então, no ano de 2016, em comemoração aos 30 anos do anime no Japão, né? Como o Nado comentou, ele estreou em 1986, né? O Brasil fechou uma parceria com a Toei Animation e passou a exibir de forma oficial os 114 episódios da série clássica, né? E a Band chegou a exibir a saga de Hades apenas no final de 2010. Que foi quando aconteceu a exibição da saga de Hades. Eu acho até que eu vi a saga de Poseidon completa na Band também, eu não lembro da gente ter visto na Manchete. Ou até a saga do Santuário depois foi na Band, eu não lembro disso. Eu acho que eu vi no Cartoon Network, cara, quando consegui, via a parte básica, digamos assim, que era Santuário, Asgard e Poseidon, e aí depois Hades. Talvez tenha sido. A Hades já foi via internet, assim, baixando umas coisas de uns sites... Não posso falar a palavra, né, de material não oficial. Santuário eu vi todo na Band. Hoje em dia fica mais fácil, porque tá nos streamings, né? Esse tempo tava no Netflix, agora tá no Prime Video também. Isso. Ou na internet mesmo, por outros sites, aí tu acaba achando. Eu acho que a única série que eu lembro de acompanhar toda pela TV assim foi aquela série do Street Fighter. Nós somos os campeões, acho que era esse o nome.
Ah, era no SBT que passava, mas isso aí aos domingos. Mas daí isso é tema para um outro episódio. Né, mas é só para deixar o cliffhanging aqui. E aí, para fechar, então, desde o lançamento, o Cavaleiros do Zodíaco fez bastante sucesso em Portugal, Espanha, França e Itália. México e América do Sul também fez sucesso, no Brasil, né? E nos Estados Unidos e Canadá só alcançou um retorno importante ali na década de 2000. E mesmo assim não foi no mesmo nível, né? Justamente, porque daí veio o Saga de Hades, que foi lançado mais ou menos nessa época, tá aqui, 2008 foi o final da Saga de Hades, né? 2005 a primeira parte, 2002, 2005, 2008. Aí quando chega isso, algumas pessoas vêm, aquele que me diz, mas tu viu isso aqui, olha que legal, tá, mas o que é isso? Mas como é que começa? Não, isso começou lá atrás, e que isso aqui seria a fase final. E aí que despertou um interesse, algumas pessoas foram descobrir, ir atrás, ver os episódios, conhecer, etc. Mas, óbvio que não fez o mesmo sucesso que fez em toda a América Latina, né? América Latina falante espanhol, mas aqui no Brasil também, e nesses países da Europa que o Lelê citou. Sabe que eu sou da mesma época, praticamente que o Dodo, né? A gente assistia juntos, então o Cavaleiros do Zodíaco chega em 94 aqui e eu nasci em 94, então eu vou pegar o Cavaleiros do Zodíaco ali na 2004, por aí, mais ou menos, um pouquinho antes, 2003. E eu peguei toda a saga do Santuário, essa daí sim, assisti toda. Até tava revendo esses dias um pouco dela ali. Poseidon, eu me recordo de ter visto alguma coisa também, aí depois larguei de mão, daí comecei a fazer outras coisas e parei de assistir assim, tanto quanto o Dodo continua assistindo. O Dodo é muito mais fã do que eu, assim. Mas eu tenho essa recordação, assim, do quanto era bom e do quanto eu gostava, né? Eu tenho algumas ressalvas para fazer depois e as farei, mas inicialmente é isso, eu gostava. É interessante ter comentado, porque tu vê, de 94 para 2004, tu tinha 10 anos quando tu começou a assistir e te interessou. Eu comecei a assistir em 94, junto com meu irmão e com nosso amigo Luiz Gustavo, e eu tinha 9 Não, eu tinha 11 em 94, quer dizer, idade muito próxima à idade que tu tinha quando tu começou a assistir. Então tu vê que era um tipo de desenho que, embora pegou gerações diferentes, porque apareceu em momentos diferentes na TV, né? Pegou todo mundo mais ou menos na mesma fase. O Nada acabou de citar também o filho do dublador ali que tem 11 anos e que agora também tá super fã da série. Pega a galera nessa faixa etária, conquista e leva até a idade adulta, né? Eu acho que é uma faixa etária boa pra ver o Cavaleiros. Eu acho que tu consegue entender um pouco do desenho nessa faixa etária. Menos do que isso, acho que não. E mais do que isso, talvez não tenha tanto atrativo. Mas acho que essa faixa etária é uma faixa etária legal pra pegar o desenho e entender o desenho. Com todo aquele sangue, concorda? Cara, acho que sim. Pior que tem uns episódios que estão sangrentos, assim, acontece uns negócios... O perdão de me meter no meio da fala do Vitor, sim, porque o Cavaleiro do Zodíaco te passa um senso que hoje em dia a gurizada não tem, que é honra, que é dever, que é respeito, que é pelo certo, e por aí vai. Se sacrificar pelos amigos, pela justiça, sabe? Claro, tá louco. São conceitos meio, talvez até meio utópicos, digamos assim. Mas, né, eles vão mudando de formato ao longo dos anos. Teve uma época lá nos anos 40, 50 que o apogeu desses conceitos de honra e poder e justiça era o Superman. E aí foi tendo outras roupagens, né, para outras, conforme as gerações foram mudando, né? Então, eu acho que assim, ela toca... Até o próprio Capitão América ali nos anos 40, né? Era pra questão de enfrentar os nazistas, né? Era o Capitão América dando soco no Hitler, né? Sim, isso é a capa da revista número 1 do Capitão América, se não me falha a memória. E é dentro desse conceito de trabalhar o conceito do herói, de honra, de sacrifício, de luta, e por aí vai, que o Dodo citou muito bem. Mas, então, claro, você que está ouvindo provavelmente já conhece a série, se não conhece a fundo, conhece os detalhes principais, sabe que os 5 protagonistas são os 5 Cavaleiros de Bronze, aliás, são alguns dos Cavaleiros de Bronze, né? Que é o Seiya de Pegasus, o Shiryu de Dragão, o Yoga de Cisne, o Shun de Andrômeda e o Ikki de Fênix. Aí eu perguntar para os colegas de mesa se lembram os nomes e constelações dos outros 5 Cavaleiros de Bronze. Eu não lembro. Não são só 5. De bronze não são só 5.
Na verdade, assim, é falado várias vezes que são as 88 constelações. Isso, né? isso aí. Inclusive, eu fui atrás dessa informação. Isso foi definido em 1930 pela União Astronômica Internacional, que dividiu o céu em 88 constelações. Isso. E dando os nomes na tradição da Grécia Antiga, né? Na série, então, são mostrados ali 10 cavaleiros de bronze, 16 a 17 cavaleiros de prata, essa informação é meio conflitante, dependendo da fonte, e 12 cavaleiros de ouro. Isso vai dar 38, 40, vamos arredondar para 40 cavaleiros. Então ainda teria outros 48 para aparecer, né? Os outros cavaleiros de bronze que não tiveram a sua entrada triunfal tão participativa na série. Peraí, não, eu quero ver que você... Peraí, peraí. Pelo menos uns 2 ou 3. Eu e o Vitor a gente sabe, peraí. Segura, Leandro. Tá bom, vamos lá. Eu sei, ó. Acho que sei. O Jabu de Unicórnio é um, eu me lembro dele. Correto. Ok. Calma aí que eu me lembro. Tem o Ban de Leão. Tá. Leão menor. É que existem duas constelações. A constelação de Leão maior é da Casa de Leão, Cavaleiro de Ouro. E Leão menor que é esse. Não me azeda essa hora. O It. Tem o Diogo, tem aquele que não presta pra nada no jogo lá, que é o de urso lá, como é que é o nome dele? Não, o Nat. Tá, tem o Nat, mas o Nat não é de lobo, ele é de outra coisa. Não, eu acho que o Nat é de lobo, e tem o It. Então. E tem o It. Nat de lobo. It de quê? O It Hydra. é de... Hydra. Isso. É o de rosa, aquele armador de rosa. Isso. Porque o Moses de baleia é cavaleiro de prata. Não, mas eu acho que é Gek de urso, não é urso? Isso. Tim. Muito bem. Isso. Porque o Alget é cavaleiro de prata também. Faltou Faltou um. Quem? Calma, peraí. de Camaleão. Júnior. Pode ser. É que pra mim ela sempre foi uma Amazonas de prata. Hoje que eu vi essa informação que na verdade ela é de bronze. Isso, é verdade. Sim, porque tem a Marin. A Marin é de águia, é de prata. E a China também. É de prata também. Só que a China, ela ficou como cavaleiro de prata, mas na verdade ela seria da... a Amazônia, ela seria da constelação de Ofilco, que existe na teoria do Cavaleiro do Zodíaco, tem o 13º Cavaleiro, que é o Cavaleiro de Ofilco, mas daí eles acabaram não querendo trabalhar essa parte, e a China ficou como constelação de Cobra, porque daí fica na personificada ali na China, tem uma teoria que diz que ou ela poderia ser de Escorpião, ou de Ofilco, ou de Cobra, e aí acabaram deixando de Cobra para não dar muito problema nos enredos ou com o roteiro. É que essa questão dos 12 signos, dos 12 meses, tem uma teoria daí astronômica, astrológica, de que não seriam 12, deveria ser 13. Só que esse aqui ia ficar quebrado, ia dar uma complicação. Isso. Então, lá atrás, os astrônomos, os astrólogos, etc., convencionaram, não, deixa 12, que é um número melhor de trabalhar. Isso aí. Então, o 13º seria o Ofico. Esse aqui exatamente. É o detalhe. E aí o autor de Cavaleiros, meu Deus, esse é um nome importante. Masami Kurumada. O próprio, obrigado. Tentou abordar esse lado aí e tal, tem até desenhos fanmades que tu acha aí do que seria o 13º Cavaleiro de Ouro, alguns bem bonitos até. Odisseu. Isso, Odisseu de Ofico. Então, no início da saga, né, os Cavaleiros de Bronze, principalmente o Seiya, Shiryu, Yoga e Cisne, e o Shun, e eventualmente aparece o Ikki. O Ikki, na verdade, quando ele volta, né, do seu treinamento, ele é um anti-herói, ele é um adversário, ele é um vilão. Não, desculpa nada, ele volta como vilão. Exatamente, como vilão, correto. Depois que ele evolui para anti-herói, ele nunca tá junto, direto com o grupo. Evolui. Passa pra fase de anti-herói, exatamente. Ele nunca é um herói heróico, tipo Seiya, tipo Shiryu, tipo... Ele é um Pokémon, ele evolui. Exatamente, mudou de fase. Bom, eles inclusive tem a questão da evolução das armaduras, mas isso é um outro Isso. Na verdade, o Ikki só vai ter uma participação um pouquinho como herói, pouquinho, não muito, tá, gente? É um pouquinho. Lá na série Cavaleiro do Zodíaco Ômega, mas daí é bem mais pra frente, a gente ainda vai chegar lá. Sim, E... Sempre foi o meu cavaleiro favorito.
sim. Eu gosto muito dele. O Ikki é muito legal, né? Eu gosto muito dele. Né? Não era o meu favorito, dos de bronze. Não, é bacana. E ele tem aquelas frases de efeito, né? Quem são vocês que estão judiando dos mais fracos, seus vermes? Sabe? Umas coisas mais ou menos assim. Um pouco mais histórico do que isso. Vou ter que me apresentar, senão você não vai saber quem lhe mandou para o inferno. Isso, essa é boa. Ele usou mais de uma vez essa aí. Tu sabia que quando o Ikki aparecia, ia rolar porrada pra todo que é lado. Não, e ele tem aquela peculiaridade, né, de que é a única armadura que se regenera sozinha. Todas as outras precisam de sangue para se regenerar. Entre as 88. Até as armaduras de ouro, tão poderosas que são, que também precisam de Exatamente. sangue para se regenerar. Porque Mude Ares nos explica que as armaduras são como seres vivos e também precisam de sangue. Exatamente. E o único homem, desde as eras mitológicas, a usar a armadura de Fênix foi o Ikki. O único. E aí que tá, lá na série Ômega, que é muito mais pra frente, ainda era o Ikki. Ah, é verdade. É o único que não teve uma versão Wiki do passado, né? Não. É o Wiki desde que a gente conhece Cavaleiro do Zodíaco. Por isso que, com o perdão de avançar um pouquinho, quando ele aparece no Ômega, os caras dizem, pô, o lendário Cavaleiro de Fênix. Ele é tipo, o cara é a referência do negócio, entendeu? Porque não se conhece outro ser que vestiu aquela armadura, ou que foi reconhecido pela armadura de Fênix, ou aceito por ela, sei lá, chame como quiser, né? Que ele conseguiu lá na Ilha da Rainha da Morte. Isso, então, tem aquele dado interessante, né? Que é ele. As crianças iam ser mandadas pro treinamento e a princípio era o Shun que ia pra Ilha da Rainha da Morte. E aí o Ikki vai lá, não, eu vou trocar com o meu irmão, né? E aí o Shun vai pra Ilha de Andrômeda e o Ikki pra Ilha da Rainha da Morte. Que, aliás, são muitos anos depois a gente teve o filme aquele do... com a Jennifer Lawrence lá, das batalhas entre os jovens, me esqueci o nome. Jogos Vorazes. Pois é, que é a mesma história, né? Era a irmã que era pra ser o tributo, era ir lá pro Hunger Games, e ela, não, eu vou no lugar da minha irmã. Nada se cria, tudo se copia. Muito que adiantou, né? Porque ele foi pra Ilha de Andrômeda e quase morreu igual, né? Sim, pois é. Então a história gira em torno desses rapazes, aí eles enfrentam o Ikki, daí no final o Ikki, foi mal aí, gurizada, rateei. Depois eles enfrentam os Cavaleiros... Aliás, nesse mesmo momento eles enfrentam os Cavaleiros Negros, que são versões maléficas deles mesmos. Isso provavelmente eu acredito que isso só tenha no anime, não deve ter no mangá. Deve ser uma daquelas estratégias de vamos enrolar, encher linguiça aqui, né, porque não temos outras coisas para contar. Assim como a aparição de alguns cavaleiros que são desses que a gente não tem confirmação. Como, por exemplo, tem um episódio que aparece um cavaleiro que é de golfinho. E aí, por quê? Porque é quando o Ikki tá tentando roubar a armadura de Sagitário, que seria a recompensa da Guerra Galáctica, né? E aí os caras aparecem numa ilha muito estranha, uns cavaleiros, com perdão da expressão, muito nada a ver, e facilmente derrotados pelos protagonistas, né? E aí cavaleiros tem aleatórios, digamos assim. Isso, tem um outro também que era tipo de... Como é que é? De água viva, um negócio assim também. E a China, acho que se não me engano, foi a China Wiki que mandou eles pra lá. Mas tem esses outros cavaleiros também, que eles acabam enfrentando. Pelo menos são constelações que existem dentro das 88, né? Tem a constelação de golfinho, de água viva. Depois eles vão enfrentar os Cavaleiros de Prata daí. Isso. Aí o mestre do santuário ficou indignado que não conseguiram acabar com esses cavaleiros aí que estão me incomodando e manda os Cavaleiros de Prata pra dar um fim nos Cavaleiros de Bronze. Cavaleiros de Prata? Isso. Mas são muitos. É Mist, Alguete, o Flecha, o Treme, Jamiel de Corvo, Jamiel, são Marin, 16, né? o Sirius, Sirius de Cão Menor, Algol, a Marinha China. Isso. Tem o Dante de... Cérbero. Dante de Cérbero, exatamente. Chato pra dedéu. E o Algol de Perseu, acho que é um dos que mais dá trabalho pra eles. Esse é top. Lá da Medusa, né? Não, mas o Mist e o Moses também. O Mist dá trabalho pra você. O Moses de baleia. Eu gosto do Cão Menor ali, o Sirius. Acho ele bem forte. É que o Algol é problema porque ele é de Perseu, acho que é, né? Tinha um negócio com a Medusa lá, daí deu um problemão pro Shiryu. Engraçado que o próprio site aqui que a gente citou, vamos citar de novo, cavaleiroszodíaco.com.cabe,
Cavizodíaco.com.br, para ser mais preciso, ele cita os Cavaleiros de Prata em momentos diferentes. Então, rapidamente aqui, para citar, para não deixar o pendurado para os nossos prezados ouvintes do Papo Sem Boteco, eu vou citar os Cavaleiros de Prata da série clássica, tá? Então pode ser que tenha algumas diferenças. China de Cobra, Mist de Lagarto, Babel de Centauro, Capela de Auriga, Dante de Cérbero, Jamian de Corvo, Asteron de Cães de Caça, Moses de Baleia, Marim de Águia, Albion de Cefeu, Ágora de Lótus, Shiva de Pavão, Alguete de Hércules, Sirius de Cão Menor, Dio de Mosca, Algol de Perseu, Aracne de Tarântula, Treme de Flecha e Orfeu de Lira. Treme de Flecha. Esse cara dá um problemão. Cavaleiro de Mosca é o mais chinelo de todos, né? Coitado. Esse treme aí é o de Flecha, eu também concordo com o Dodo. Ele tem uma participação bem importante ali na saga do Santuário. Ah, sim. Eu senti falta do mestre do Yoga aqui, ele não era um Cavaleiro de Prata? Ele Não. Que também é um outro que não tem no mangá, ele só existe no anime, porque no mangá o Yoga treina direto com o Camus. O Cavaleiro de Cristal. No mangá ele treina direto com o Camus, isso. Ele seria uma categoria, seria tipo dos Cavaleiros de Prata, mas, sabe, seria uma classificação meio estranha. Agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Este episódio tem o patrocínio de Ponsoni Odontologia, há mais de 40 anos prestando o melhor cuidado e carinho com a sua saúde bucal. Aparelhos ortodônticos, extrações, restaurações, clareamentos, atendimento infantil e demais serviços odontológicos. Estamos em 2 endereços na Zona Norte e Zona Sul de Porto Alegre para sua maior conveniência. Para maiores informações, nos visite em www.ponsoni.com ou no Instagram, @Ponsoni Odontologia. Atendimento a cargo da doutora Aline Ponsoni, CRORS 15227. Voltamos para esse episódio 37 de Papo Sem Boteco. Estamos falando de Cavaleiros do Zodíaco. E agora, antes de começar a subida das 12 casas, a gente estava fazendo um rápido review sobre as fases, né? Do momento que os Cavaleiros de Bronze ali, que são os protagonistas, os heróis da história, vinham lutando contra os Cavaleiros de Prata. E é importante lembrar também que nesse momento os Cavaleiros de Ouro vão sendo revelados. Então, nesse ponto, quais que já eram conhecidos, mesmo sem saber que eram Cavaleiros de Ouro? Que, por exemplo, o Seiya e o Shiryu já tinham tido contato com o Mu, que para eles era Mu de Jamiel. E com a Ioria. Não, eu vou começar a apontar todos eles. Mas o Mu eles não sabiam ainda que era um Cavaleiro de Ouro. Isso. Eu tenho quase certeza que não. O Ioria sim, porque a Ioria já tinha enfrentado o Seiya e inclusive a armadura de Sagitário veio em auxílio ao Seiya naquele momento. Foi a primeira vez que o Seiya veste a armadura de Sagitário. Então já era conhecido também. Vamos por ordem. Então o Mu era conhecido, o Aldebaran ainda não. O Cavaleiro de Gêmeos ainda não. O Doku sim. Não, eu não me lembro se o Doku já tinha revelado pro Shiryu que ele era um cavaleiro, eu acho que não. Não, o Doku na condição de mestre ancião. Sim, eu acho que o Shiryu sabia, mas os outros ficaram sabendo durante a subida das 12 casas. Olha só, o Cavaleiro de Libra é meu mestre ancião. Tem mais algum? Parabéns pro Shiryu por não dar spoiler, né? Exato. Pois é. O Miro já era conhecido porque o Shun sabia do ataque do Miro à Ilha de Andrômeda que levou à morte do mestre dele. É verdade. O Camus era conhecido porque era mestre do Yoga. Isso. Que no mangá é mestre direto, né? Isso. Sim, tudo bem. Eu acho que eram esses. Se não me falha a memória, eram esses que já eram, como vocês já sabiam. Inclusive tem um episódio que eles vão fazendo assim, um recap das informações que eles já tinham. Tinha mais algum que eles... Eles já sabiam que existia um Cavaleiro de Ouro de Virgem por causa do Shiva e do Ágora. Uhum. Que eles se apresentaram como discípulos do Shaka. Uhum. Então, tipo assim, não sei quem é, mas em algum momento eu sei que tem um Cavaleiro de Virgem. E o de Sagitário.
Sim, e aí eles começam a levantar teorias. A gente conhece fulano, a gente conhece Beltrano, a gente conhece não sei o quê. Ah, Câncer! O Máscara da Morte já tinha ido atacar o Shiryu lá nos 7 picos antigos. Nos 5 picos antigos. Picos? Tá. Caíram 2. E Acabaram de cair. deu terremoto na China. Puta merda. Inclusive, o mestre ancião intervém e salva a vida do Shiryu. Tipo assim, ele só usa um dedo lá pra parar o golpe do Máscara da Morte e o Máscara tá bom, mestre. Então. O mestre ancião é top demais. Não tem como. O Máscara da Morte se cagou pro mestre ancião, essa que é a verdade. Não tem como. É que na teoria também, segundo a entrevista de 2001 do Masami Kurumada, o Doku, ele seria nessa geração o cavaleiro mais... não digo mais forte no geral, mas ele é um dos, por causa que ele também vem do Lost Canvas, né? Isso. Sim, foi o único que ainda é vivo que lutou na Guerra Santa anterior, né? Isso, com 263. 43? 263. 200 alguma coisa anos atrás, enfim. Isso. E aí eles levam a teoria. Não, então o mestre do santuário não é o mestre do santuário. Ah, porque daí o Seiya lembrava que quando ele ganhou a armadura de Sagitário... Não foi quando ele ganhou a armadura. Armadura de Pegasus. De Pegasus, viajei. Mas eu acho que quando errou! Quando ele começa o treinamento, eu acho que é um flashback lá de quando ele começa o treinamento, inclusive o mestre usava um elmo dourado, não aquele elmo vermelho, e ele falava, não, mas peraí, eu conheci o mestre, ele é um cara legal, era um cara da justiça, era um cara honrado. O que aconteceu no meio do caminho que virou esse mestre aí que é do mal? Né? E aí eles começam a teorizar, não, será que então algum cavaleiro de ouro matou o mestre e tomou o seu lugar? E tem um episódio que eles estão fazendo eles tentaram fechar esse quebra-cabeça, tentando desvendar esse mistério, enfim. Que quem foi a primeira pessoa que descobriu isso que duvidou disso, né? Foi o Aiolia. E aí depois tem aquele episódio em que ele e o Shaka meio que lutam assim, e ele até diz, vamos começar uma guerra de 1000 dias. Não vamos. Só que o Aiolia tava sob efeito do Satã Imperial do mestre, né? Primeiro o Aiolia sobe pra peitar o mestre. Isso, e aí ele toma o Satã Imperial. A Atena não pode. Ela tá, não, eu quero ver a Atenas. Quer que ela realmente está aí? Daí ele, o quê? Você ousa questionar a minha autoridade? Né? E aí o Shaka chega lá pra peitar. Qual é a tua que tá aqui peitando o mestre? O mestre é a verdade, o mestre é a honra, o mestre é a justiça. E aí olha, não, você não sabe de nada, Shaka. Não tem Atena aqui, não sei o quê, bababá. E aí e aí o mestre manda o Shaka acabar com o Aiolia. Eles começam a se enfrentar meio que fisicamente, obviamente não tem avanço nessa luta, e aí depois eles partem para um combate das suas técnicas especiais. E aí até o mestre fala que eles vão entrar em estado de guerra de 1000 dias. O que é isso dentro do, né? Explica para nós o que é a guerra dos 1000 dias dentro da mitologia de Cavaleiros do Zodíaco. É que o que acontece? Na teoria também dos fóruns aí, confirmado pelo Masami Kurumada, que os Cavaleiros de Ouro não são só os mais fortes dentre a Atena, mas em que nível de cosmo, com exceção do Shaka e do Doku, eles teriam um nível de cosmo parecido, todos nivelados no 6º e 7º sentido, né? Todos teriam, tipo, qual é o pré-requisito para ser Cavaleiro de Ouro? O despertar do 7º sentido, né? Por quê? Porque o 8º sentido seria o Araya-Shiki, que daí depois a gente vai ver que é o estado pleno de consciência do espírito em relação ao cosmo, onde a pessoa poderia transcender. Mas a Guerra dos 1000 Dias é porque, se tu vai lutar enquanto Cavaleiro de Ouro com outro Cavaleiro de Ouro, é o mesmo nível de poder. Muda a técnica, beleza, mas tu vai elevar o teu cosmo sempre até um nível onde eu também consigo. Então a gente fica 1000 dias lutando e, cara, não vai ter um vencedor, né? Até vou explicar rapidinho, o Shaka apareceu lá, e aí tem muita gente que diz, mas como que ele ia ser enganado, né, pelo Saga e tal. Ele apareceu lá porque tem uma das habilidades do Shaka é sentir a natureza da pessoa. E a natureza do Saga, originalmente, é o lado bom. E aí acabou passando. E o Shaka é um dos poucos Cavaleiros de Ouro que também conheceu o Xion enquanto mestre do santuário. Por isso que ele diz, o que você tá fazendo aqui? O mestre do santuário é a verdade, é pelo certo. E aí ele apoiava o mestre, né? E aí ele foi lá meio que tirar a cara assim com o Aiolia, né?
Mas voltando, Isso, e aí no geral... depois desse embate, que o mestre usa o seu golpe Satã Imperial, onde, Isso. digamos assim, ele hipnotiza o Aiolia. E a pessoa só pode se liberar desse estado quando mata outra pessoa. E aí ele tem que matar um dos Cavaleiros de Bronze. Né? Não. Ele teria que matar um Cavaleiro de Bronze, mas não acaba fazendo isso. Isso, ele acaba matando um Cassius. Exatamente. Ele sacrifica para você. Isso, mas depois vamos falar sobre as... Mas só para não deixar de novo pendente a informação, os picos, na verdade, são 5 ou podem ser 6. Vamos fazer uma média aqui. E os 5 picos antigos, eles foram importantes antes da Batalha de Hades, onde cada pico era atrelado a um cavaleiro de bronze, onde eles puderam treinar. Então, nos 5 picos antigos, a gente tinha o Monte da Morte, o Monte de São José, associado ao Ceia de Pégaso, o Monte da Esperança, associado ao Shun de Andrômeda, o Monte das 5 Velas, associado ao Wiki de Fênix, o Monte Olimpo, associado ao Wiki de Cisne, Yoga de Cisne, perdão, e o Monte Fuji, associado ao Shiryu de Dragão. Teria o 6º pico, que é o Pico dos Picos, que é o Pico dos 4 Pilares, onde reside o Mestre Ancião. Então, meio certo pra cada um aí. Nossa, essa informação é nova pra mim. E eles tinham nomes e... Mas então tá, que bom. É o tipo de coisa que o Google nos ensina, né, pessoal? Ou o chat GPT. É isso aí. Mas, enfim... Enfim, o pessoal conhece a história, a subida das 12 casas, é épico. Agora, assim, ó, para cada um de vocês, as 3 batalhas mais legais da saga das 12 casas. Começando por ordem inversa de idade, Dodo. Não, eu já vou pedir desculpa agora. 3 não dá. São 12, pô. Não tem como. Mas todas... Tá, vamos partir do princípio que todas são legais, todas têm alguma coisa de Na real, eu vou trazer... As tuas 3 favoritas. Não tô dizendo que tenham sido as 3 mais difíceis ou as 3 mais lindas. As tuas, pessoal, por diferente, qualquer razão. Por que são as tuas 3 favoritas? Eu vou trazer um ponto interessante. Uma das minhas favoritas é a que não aconteceu. Que é a chegada deles na casa de Ares. E pra surpresa, quem é o Cavaleiro de Ares? O Mu. E aí eles descobrem o Cavaleiro, né? Por quê? Porque E, gente, eu tô falando sério, se você, boteconauta que está nos ouvindo, tem dúvida do que eu tô falando, da intensidade, da abrangência do que eu tô falando, do que eu tô tentando passar pra vocês, vá no episódio. Com um dedo, o Mu arregaça, esta é a expressão, perdoe-me, ele arregaça a armadura do Shiryu com um dedo. Então, assim, o que ele mostra? É tipo assim, parceiro, volta. Porque se eu for no sério, você já não passa da primeira. É tipo assim, acabou. Encerra, fecha a conta, passa a régua. Não vai dar pra vocês. Porque é o seguinte, depois de mim tem mais 11, que são pior do que eu. Entendeu? Não vai, malandro. Sabe, é aquela história, parafraseando, né, o Thiago Ventura, quando ele diz, tem que parar de arrumar essa confusão, viado. Ô, Leônidas, não dá, cara. Então, assim, essa é uma pra mim que chama muita atenção. Porque a gente tem o Mu como um cara muito pacífico, ele é nos apresentado, né, no Cavaleiro do Zodíaco como um cara que é aquela parte filosófica. Só que, cara, quem conhece algum ariano aí na vida sabe que o ariano não é muito disso. Exatamente isso, é o oposto que é o ariano. Exato, e depois, o que a gente vai ver, e, perdão nada, eu sei que a gente tá falando da saga das 12 casas, mas na saga de Hades, quando tu vê o Mu lutando valendo, não ia passar ninguém dos 5 que tinha ali pra botar os 5 lutando junto. Não ia dar. Sim. Se o Mu luta de verdade, não ia passar ninguém. Se o Mu conhecesse o Capitão Nascimento, ele ia parafrasear, não vai subir com ninguém. Certeza. Com certeza. Acho que o Capitão Nascimento foi inspirado no Mu. Do tipo assim, velho. E pra começar, né? Qual é que é a primeira coisa que o Mu faz? Quem conhece a história? Muralha de cristal, velho. Acabou. Dito isso, tu não precisa nem vir com a Revolução Estelar. Não, é muralha de cristal e tudo que tu jogar em mim volta em ti. Tu mesmo vai te derrotar, né? Fora todo o conhecimento como artesão de armaduras que ele tem das armaduras. Então ele sabe o ponto fraco, ele sabe os segredos de muitas das armaduras, né? São poucas as que ele não sabe das 88. No caso, as de ouro, né? Que daí é particularidade de cada cavaleiro, ele não tinha essa abrangência aí, não era tanta. Mas a primeira é essa. E aí, para valorizar o Mu, vou lembrar um outro episódio. Pula várias casas lá adiante, todo mundo já sabe que o Ikki enfrenta o Shaka, os dois morrem, ou não morrem, né? Eles vão para um outro plano. Uma e aí o Shaka contacta o Mu telepaticamente e chama Mu, sinta. Não, preciso você que é o único.
Isso, você é o único que tem o poder do teletransporte dos Cavaleiros de Ouro. Telecinese. Telecinese, teletransporte, preciso que me traga de volta. Não, mas você pode fazer isso sozinho, Cavaleiro Chakra. Não, eu sei, mas é que tem um outro cara aqui comigo que eu preciso que você traga junto. Ah, não, então tá, vou fazer isso, vou levar vocês pra casa de Virgem de novo. E aí transporta os dois lá, o Chakra e o Ikki. Tu vê o poder do cara. Poder não é só porrada, explosão, destruição. Isso é poder, né, minha gente? E é dito que o Mu tem, isso é ponto, não tem debate, a maior telecinese do santuário daquela geração é do Mu. Por isso que o Shaka vai até ele através da telecinese. Depois vem o Shaka. Mas o Shaka usa meditação, cosmo e por aí vai. O Mu não, o Mu é telecinese. Tipo assim, ó, na saga de Hades ele luta se teletransportando porque ele é bom nisso. É a minha primeira. Vamos lá, mais duas. Por óbvio, a luta contra o Shaka, né? Do Ikki e do Shaka. É muito boa. Porque uma das coisas que depois o dublador do Ikki, né? O dublador do Shaka também comentou isso, né? Que o Ikki, ele entende num determinado momento. Ele disse, não tem como, não vai dar. Aqui não vai dar. Aqui é tipo assim, até aqui foi na sorte. Não sei como vocês chegaram. E o próprio Shaka diz isso no discurso, né? Parabéns, como é que é? Parabéns, Hellis, Cavaleiros de Bronze. Tipo assim, não entendo como vocês conseguiram chegar até aqui. Não sei como. Tipo assim, vocês passaram do Aiolia, velho, não tem como. Não dá, louco. Logo que eles chegam, ele faz uma frase, como é que é? Vocês vêm até mim como espíritos famintos? Não sei. Tipo assim, mano, Saga, Aiolia, na teoria eles já teriam passado por esses caras. Mas se chegando ali, o que o Ikki entende? Não tem como vencer. Então ele provoca o Shaka ao máximo pro Shaka usar o Tesouro do Céu nele. Porque o que ele entendeu? Que sendo privado dos sentidos, ele alcança uma oportunidade de chegar num sentido maior. E aí despertar o sétimo sentido, aumentando as chances dele de elevar o cosmo para ganhar do Shaka. Ou conseguir, pelo menos, inutilizar ele. Porque ele não ganhou do Shaka. Ele levou o Shaka pra uma outra dimensão e deixou a gurizada passar. Eu, tipo assim, eu só tenho que perder com estilo. Bem isso. E foi o que ele fez. Ele apanhou 3 episódios, porra. Tá louco. Passar 3 episódios apanhando não é pra qualquer um. E, cara, eu acho que eu vou deixar a minha última. É muito difícil, porque tu tem um Yoga e Camus e tu tem um Shiryu e Shura. Então aí é muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Mas pela questão de superação, eu vou ficar com o Yoga e Camus. Né? É sensacional. Porque, cara, ali é o seguinte, ó. Quais são as armas que eu tenho? O pó de diamante, tu também tem. A execução Aurora, tu também tem. Né? E o trovão Aurora, tu também tem. Então, assim, o que tinha ali é coração e cosmo. Acabou. Né? E eu sou do pensamento que o Yoga também não ganhou. Sim, óbvio que não. Ele não ganhou. Tem gente que diz nos fóruns, o Yoga ganhou. Não, porque quando caiu um pra um lado e outro pro outro. Sim. Então, pra mim, é a que não aconteceu. O Mu, né? Ikki e Shaka. E Yoga e Camus. Vitor, nos casos, 3 casas, então, porque o jogo lembrou bem, não foi uma luta em Hades, mas foi um episódio interessante. Então, 3 casas favoritas. Tá, vamos lá. Também é complicado falar de 3, mas vamos lá. Eu vou pontuar Shun contra Afrodite. Boa. Que é sensacional. Porque eu acho o Afrodite sensacional. Ele é um cavaleiro monstro. Acho que é uma luta top. Acho que mostra um pouco da superação do Shun também, né? Como cavaleiro de bronze. Acho que ele... Ali eu acho que ele consegue entregar um pouco mais, né? Naquela luta. Eu gosto da batalha lá contra o Milo, escorpião. Eu não lembro quem é que luta lá, quem é que apoia. Yoga. Nossa, acho que é o Yoga. Primeiro o Seiya e o Shiryu. Aí Depois depois chega o Yoga, o Milo deixa o Seiya e o Shiryu passarem, e aí o Yoga fica lutando com o Isso. E cara, Agulha Escarlate é sensacional. Nossa, muito boa. É monstro. Boa. Observação, ele passa 3 episódios distribuindo a Agulha Escarlate até na mãe. Exatamente. Por isso que é muito boa essa batalha. Essa batalha é muito boa por isso. Eu acho que é um dos episódios mais sangrentos de toda a série. Sim. Um dos. Assim,
Não, inclusive, eu acho ele um dos cavaleiros mais, assim, sem coração, né? Ele, pra mim, é o mais... Impiedoso. Impiedoso, exatamente. Então, Tu vê que no final ele acaba poupando o Yoga, né? E faz aquele movimento lá pra mas também, né? Que é muito... Porra, só Mas um pouquinho, também- né? Tomou 14 já, né, meu? Tomou 14 agulhas caladas, sobreviveu, ele tem que ser piedoso em algum momento. Mas eu acho ele o menos impiedoso, assim. É uma outra batalha que eu gosto muito. Se eu tivesse que escolher uma terceira, eu acho que a do Máscara da Morte é muito legal aí, que o Máscara da Morte exila eles, acaba exilando eles lá. E eles têm que... e eles têm que sair de lá do mundo dos mortos lá, eu acho que é bem legal. Eu só vou dar um adendo, que eu acho que assim, ó, não posso deixar de falar, que a batalha contra o Aldebaran de Touro, eu acho que ela é um divisor de águas pra quando eles estão subindo. Porque ali, quando estão todos no chão e só o Seiya tá enfrentando o Aldebaran, e ele consegue entender o que é preciso de fato para poder passar pelos Cavaleiros de Ouro, e aí depois ele passa isso pros outros Cavaleiros de Bronze, eu acho que ali é o divisor de águas, e é uma baita de uma luta também. Detalhe, só um pouquinho, ele também não ganhou do Aldebaran. Quando ele cortou o chifre, ele disse assim, beleza, tu pode passar. Porque se o Aldebaran lutar sério, já acabou na segunda. Tipo assim, meu, não sei como é que vocês passaram do Mu, mas aqui não vai. Exato. Apostar no chifre, tá, ele ganhou a aposta, tá bom, então pode passar. Na força bruta, o Aldebaran é um dos mais fortes. É muito legal, porque eles diziam, não, quem pode passar é o Seiya que cortou o chifre, vocês três vão ficar aqui e vamos enfrentar seus merdinha. Vocês vão apanhar pra cacete. Pessoal, Boteconauta que nos assistem, o Aldebaran é nosso, viu? É tecnologia BR. É. E tá, então, já falou tuas três, Vitor? Já foi as 3, foi até 4. É isso, fez uma menção honrosa. Lelê, 3 casas favoritas. Então, tava aqui pensando e como o Dodo citou e também quando tu pede um resumo do Cavaleiro do Zodíaco, o que o ChatGPT te diz é que o tema central que o Cavaleiro do Zodíaco explora é amizade, coragem, honra e redenção, né? Eu acho que isso está bem representado na batalha do Camus com o Yoga. Eu gosto dessa batalha, porque justamente o Camus caga pro Shun e pro Seiya. Tipo, vambora. Eu só quero... Quem me interessa é só esse cara aqui. Porque o Camus já tinha tentado poupar ele ali na casa de Libra. Quando eles caem lá na outra dimensão, não é na dimensão, é no golpe do Máscara da Morte, que é o... Ondas do Inferno. Obrigado. Eles acabam se separando e o Yoga vai parar na casa de Sagitário. Sagitário? Não, na real, não, Lelê. Lelê, não. Ele toma lá na casa de Gêmeos uma outra dimensão e vai parar na casa de Libra. É na casa de... Tá, então eu tava certo, era outra dimensão e vai parar na casa de Libra. Eles encontram uma bifurcação, o Seiya e o Shiryu vão para um lado e passam e saem da casa, o Yoga recebe outra dimensão e vai parar em Libra, e o Shun fica em Gêmeos enfrentando a armadura sendo controlada remotamente. Isso aí. Que é uma batalha muito boa também, né? É bem bom lembrar dessa batalha também, que aí a corrente Andrômeda chega até a sala do mestre. Ela viaja através da dimensão e, tipo, meio que ia dar uma porrada lá na sala do mestre. Pra te ver o poder que tinha a corrente Andrômeda, né? E arranca a máscara dele, né? Tá, mas exatamente. Então tu ia falar as tuas 3. Então, por exemplo, essa batalha começa ali na casa de Libra. Quando o Camus desce da casa dele, encontra o Yoga lá e diz, meu, tu não vai ficar o seguinte, eu vou te poupar, vou te deixar aqui congelado pra sempre, aqui exposto, bonitinho, não vai descongelar, fica aí, tchau quieta, tchau pra ti, tá ligado? Então tem toda essa parte da coragem e da amizade, tipo assim, ó, esse aqui é comigo, vamos embora. E da redenção que ele tem naquela batalha ali contra o Camus, então eu gosto muito dessa batalha. Sou fã do Shura, de Capricórnio. O Shura de Capricórnio é um dos meus cavaleiros favoritos também, junto com o cavaleiro do meu próprio signo, que é o Touro, o Aldebaran. Então aquela batalha ali, eu acho que é a segunda batalha mais sangrenta também, né? A do Shiryu com o Shura. E não posso deixar de mencionar do meu cavaleiro favorito entre os de bons do Wiki, que é a batalha contra o cavaleiro de Câncer, né? Contra o... Pô, me fugiu agora. Não, o Saga de Gêmeos, tu lá no final? Não, o Wiki. Contra o Chakra. Chakra De Virgem. Virgem, verdade. Troquei tudo aqui, foi mal, gente.
Isso, porque essa batalha também, ela mostra muito sobre o que é redenção e mostra muito sobre sacrifício, que tipo, eu tenho que perder todos os meus sentidos pra despertar o sétimo, sabe? Então é uma batalha que eu curto bastante também, então acho que minhas 3 são essas. E tu, Nado? Bom, tem várias também, né? Pegar só 3 é difícil. Algumas vocês já falaram, eu meio que fui mudando de opinião, assim, pensando. Pra mim, o Yoga versus Camus é muito marcante, mas pra mim são 2 batalhas diferentes. Porque o Yoga entra com um espírito em Libra, meio mimizento, e depois ele entra com a faca nos dentes na casa de Aquário. Gosto muito das 2, mas vou ficar com primeiro a luta deles em Libra. O momento que o Yoga tá derrotado, não tem mais o que fazer, ele tipo desistiu e o Camus, pra não matar ele, faz o esquife de gelo chorando. Isso aí. Não vou te matar, eu vou te deixar aqui, não vai derreter, vai ficar pra sempre, vou te poupar. E só o que quebrou aquilo ali foi uma arma de Libra. Sim, ele não contava com... Foi a única coisa que o Camus não preveu. Eu acho que inclusive ele diz, eu acho aquela cena honra linda, ao teu mestre, em honra ao teu mestre, o Cavaleiro de Cristal, eu vou te deixar aqui nesse escrito pra sempre. Isso, exatamente, essa é a frase. Isso. Chorando, exatamente. Pior. Eu acho linda aquela cena. É pior. Acho que o Seiya contra o Ayori é muito legal também, aquela disputa de velocidade, sabe? Que não é gelo, não é força, é velocidade, que chega na velocidade da luz, né? E aí o Cassius se sacrifica para salvar o Seiya, não porque ele se importasse com o Cassius, é porque ele se importava com a China, e sabia que a China gostava com o Seiya, que ela ia sofrer se o Seiya morresse. Isso. Então, droga, sabe? Vou ter que, né? Aquela batalha para mim também é muito bacana. Até porque não tinha como ganhar do Ayori nem querendo muito. Não tinha como. Eles ali não tinham nível para ganhar do Ayori. Não tinha como. Nenhum deles. Qual era o nome do golpe do Ayori? Relâmpago de Plasma. E tem o outro que é o Cápsula do Poder. E tem a pata do leão. Isso. Exatamente. Eu acho que Ikki e Shaka é muito marcante também, não tem como não estar entre os 3 favoritos. Também, como a gente falou, assim, quase todos. Eu acho que um dos que eu acho mais fraquinho é o Shiryu contra o Máscara da Morte. É uma das que eu particularmente menos gosto. Não acho ruim, mas tipo, de todas as 12, eu acho que é uma das que eu menos gosto. Acho que menção honrosa também pro Shun fazendo a corrente chegar lá na sala do mestre, sabe? Pros dois, o poder que o cara tem que ter pra controlar a armadura remotamente, né? Bluetooth, Wi-Fi, sei lá, né? E o Shun, tipo, não se mexeu, não, vou enfrentar essa desgraça aqui, e conseguiu dar um jeito de passar pela casa. Eu acho que aquilo ali foi bem legal também. Então seriam as minhas 3 favoritas. Eu preciso... Vou pedir desculpa, porque eu sei que eu tô aparecendo demais pra quem não aparece nunca, né? Bora, manda. Mas o problema... É um golfinho, né? O problema... Aparece, faz uma graça e some. O problema da luta com Máscara da Morte é o roteiro. Muito mal aproveitado. Sim. Porque tu pega um cara como o Manigold, por exemplo, e o Máscara da Morte é herdeiro desse cara. Então, manipulação de cosmo, ele é um dos mais versáteis. E outra, ele só usa as ondas do inferno, mas não é só o que ele sabe. Ele leva o pessoal pro Yomotsu, onde no Yomotsu, quem controla o terreno é ele. Aquelas almas que estão indo pra entrada do mundo dos mortos, ele pode usar como combustível pra aumentar o cosmo dele, sentar porrada em todo mundo se ele quiser. Sim. É que daí ele não contava que a armadura fosse abandonar ele, né? Exato. O que aconteceu ali foi um desvio de conduta dele enquanto cavaleiro. E aí ele tomou um chute na bunda da armadura. E aí ele só foi ter redenção no Soft Gold. Sim. Entendeu? Então, nós estamos falando de um negócio lá na frente, né? O Vitor falou um negócio que eu não posso... Eu ajudei o Vitor, né? Que eu disse assim, o Milo é um dos cavaleiros mais impiedosos. O Milo quase matou o Canon na saga de Hades. Não matou porque não quis. Sim. Porque, tipo assim, ele testou e o cara disse, pode dar-lhe. Não tem pra isso. Seguinte, malandro. Foi agulha escarlate pra todo mundo. Quase que no elenco inteiro. Então já adiantando, isso é um momento bem legal, né? Porque daí o Canon aparece na saga de Poseidon, daí depois lá em Hades ele aparece de novo. O Cavaleiro de Gêmeos tá em tese morto, né? E daí ele assume a Casa de Gêmeos, lutando junto com os outros Cavaleiros de Ouro, junto com os Cavaleiros de Bronze, para defender a Atena. Aquilo ali é muito legal, e ele se mostrou um guerreiro valoroso naquele momento ali. Que na saga do Santuário não tinha como eles matarem o Saga. E para acontecer isso, claro,
ele teve aquele teste ali, e é muito legal aquilo, quando o Miro sai... Tá, você não vai me matar... O Canon questiona ele, você não vai me matar, ou você não vai acabar com o seu adversário? E ele não tem mais adversário aqui só tem iguais, aqui só tem Cavaleiros de Ouro. Puta, é muito legal também. Desmonta muito o cara. E outra, ele percebe que o Shaka também tinha intenção de morrer, e ele mesmo diz, Shaka, você tá louco? Qual é a sua intenção? É morrer? E depois, quando ele chega na Casa de Virgem, e é um dos poucos momentos em que até tem comunidade de fórum que fala isso, que o Milo não deu discurso. Os caras estão saindo, o Milo chegou e largou a agulha em todo mundo. E aí o Nuke segurou ele. Disse, os caras são morto-vivo. Esses não morreram porque o Shaka não quis. Porque o Shaka ia levar os 3. E aí tem gente, tá tudo bem, discordar, não tem problema. Ah, mas o Saga é mais forte. Cara, se ele parou o ataque dele, o Tesouro do Céu ia levar os 3. Ele ia passar o carro em todo mundo, fora os outros que ele já tinha matado antes. E o Milo chega lá e larga a agulha em todo mundo. Mas vamos tirar os boi da frente, aliás, a carroça da frente dos boi. A carroça da frente dos boi. Porque então, terminamos as 12 casas, os cavaleiros sobem as 12 casas, salvam Athena, né, e final feliz. Depois de lutar contra o Saga. Sim, tomarem um couro desgraçado, né. 2 episódios apanhando. Nossa, ele dá umas... É bacana, eles apoiam o Ikki, especialmente, a hora que ele... Não, vai ser, eu seguro ele aqui. Nossa, o Ikki toma muito segura o quê? Meu, explosão galáctica o negócio. O cara explode planeta na tua fuça. Não tem como, louco. Mas aí termina a saga Santuário, chegamos em Asgard. Na verdade, eu vou perguntar pra você o seguinte: gostam de Asgard, não gostam de Asgard? Né? Eu acho que ela é interessante. Vamos, peraí. De novo na ordem inversa que a gente estabeleceu hoje. Diogo. Eu acho ela interessante, mas não é uma das melhores. Por quê? Porque ela já começa com, se eu não me engano, o Aldebaran sendo assim, ó, covardemente derrotado. E aquilo desperta um desgosto, tipo assim, não, só um pouquinho. E aí os caras meio que fazem um estudo de cena do crime. Não foi um cara que derrotou ele, porque de frente não tem como. Sim. Não tem como, tu bate na parede, tu bate na massa e tu não passa. E aí eles descobrem que alguém por trás covardemente atacou ele e tipo, destruiu ele, sabe? E a partir disso eles vão lá investigar. Então assim, tem muitas coisas que são elementos novos. Por quê? Porque daí tu vê a armadura nova dos Cavaleiros de Bronze. Isso eu acho que é o que mais me faz gostar dessa saga. É a primeira vez que a gente vê as armaduras novas. As curiosidades que essa saga traz. Eu acho muito bom, até porque também é a partir desta saga que lá na frente tem o Soul of Gold. Sim. Se não tivesse Asgard, não teria isso lá na frente. É verdade. Vitor, gosta ou não de Asgard? Pontos positivos, pontos negativos? Eu não lembro de ter assistido muito de Asgard. Aí foi a época que eu já tava meio que largando os Cavaleiros do Zodíaco meio de mão, assim. Eu lembro de ter visto esse primeiro episódio aí que o Aldebaran é brutalmente assassinado, as armaduras novas ali, daí não gostei muito e não assisti. Ok. Lelê. Pode crer. Então acho que o Asgard é desnecessário. Sério mesmo? Sim. Cara, eu acho legal. Eu não com certeza não é a melhor, é a menos interessante das 4 sagas, né? Santuário, Asgard, Poseidon e Hades. Mas eu não acho ela ruim, não acho ela desnecessária. Eu acho que ela tem pontos bacanas, como eu falei, né? A primeira vez que a gente vê a nova versão das armaduras. Tem os Cavaleiros Legais, o Siegfried do dragão de 2 cabeças. Não, como é que chama? Siegfried de alguma outra coisa, mas enfim. Esse cara é forte. Esse cara, e honrado, né? E lá no final ele volta contra a Hilda, ele vê, não, peraí, eu tô lutando do lado errado. Isso. Né? Hilda não era assim, eu conheço a Hilda há muito tempo, ela era da paz, ela era da honra, o que aconteceu com ela? Ela deve estar sob o domínio de alguma outra pessoa, e de fato estava sob o domínio de Poseidon, depois se revela, né? Não diretamente de Poseidon, mas através do enviado dele, que era o Sorento de Cirene. E isso aí. Tem uns cavaleiros bacanas, justamente aqueles cavaleiros tigre lá, que é justamente que representa 2 estrelas irmãs, que é o Shido de Mizar e o... Isso. Como é que é o nome do outro? Que é um tigre branco. Bado de... Ele vai procurar aí pra nós os 2 guerreiros de Asgard. Que tô olhando. Hagen de Merak. Guerreiros Deus, protetor do salão de Valhalla, em Asgard. Siegfried de Dub. É um dos guerreiros mais poderosos de Asgard, possui armadura resistente, reconhecido sua coragem, Alberich de Megrez, da Estrela Polaris.
mestre das artes místicas, manipulador de ilusões. Fenrir de Aliot, conhecido por sua ferocidade. Mine de Benetash, eu achei Benetash. Mime. Assim. Mime. Ah, é um que toca uma harpa, né? Estratégia habilidoso e perigoso, isso. Thor de P.E.K.K.A. e o Cid de Mizar. Enfim, e aí termina Asgard e passa para Poseidon, que é uma saga que tem no mangá também, outra muito bacana. E ali eles vão enfrentar os generais marinas. Então, parte daquela lenda dos 7 mares. É dito que no fundo do oceano tem um mundo sob o domínio sob a proteção e o governo de Poseidon, e que nesse mundo tem os 7 pilares dos oceanos, cada um, né? Então, Atlântico Norte, Atlântico Sul, Pacífico Norte, Pacífico Sul, Ártico, Antártico e Índico. Então, são 7 oceanos, cada um tem um pilar, e aí tem que destruir esses 7 pilares para conseguir vencer Poseidon e ele ser aprisionado, né? O espírito de Poseidon ser aprisionado numa ânfora, né? Com o selo e o poder de Atena o prendendo e o cercando ali. E, cara, eu acho uma saga muito bacana também. Que, claro, acho que a gente mais viu, justamente pelo que o Lelê comentou lá no início do nosso episódio, que repetia muito. No início repetia muito e ficava muito ali dentro a saga inicial, as Guerras Galácticas, o Saga do Santuário, e aí depois que passava para Asgard e Poseidon. Então, como não foi isso que a gente viu tanto, também é difícil ter como é que eu vou dizer, uma identificação, um carinho, uma nostalgia com essa saga. Mas é uma saga muito bacana, tem guerreiros muito uma curiosidade agora que eu vou trazer. A informação! Que essa saga de Poseidon, ela só foi possível com o passar do tempo por um desgaste do selo de Atena. Ele conseguiu se libertar, reuniu os marinas, sendo um deles o Canon. Por isso a gente tem aquela cena lá do Ikki, né? Meu Deus, o Saga, tu morreu. Não, eu sou irmão do Saga, sou o Canon. Ah, tá, então tá tudo bem. Se eu apoiei teu irmão, tu tá de boa. O que não é verdade, né? O Canon também, um dos marinas, um dos mais fortes. Mas depois daí que se desenvolve essa saga de Poseidon, que também é muito boa, porque eles acham que o Poseidon é o inimigo final, né? Quando eles chegam ali, os cavaleiros estão chegando no pilar final para salvar Atena, e tu é o inimigo final, e eu sabia disso, e disse, cara, o inimigo final não sou eu, o inimigo final é Hades, e aí vem o gancho para outra saga. Sim. Ela não é das mais importantes, mas ela tem o seu papel. Essa saga tem um momento bem legal lá no final, depois que os generais marinos foram vencidos, né? Onde é a primeira vez que a gente vê no anime, né? O Seiya, o Shiryu e o Yoga com as armaduras de ouro, né? O Seiya vestindo Sagitário, o Shiryu vestindo Libra e o Yoga vestindo o Aquário. Ah, mas aconteceu naqueles filmes. É que os filmes, longa-metragem, animação longa-metragem foram lançados, eles não fazem parte da cronologia oficial, né? Foram um negócio meio caça-níquel, né? Então, na série oficial mesmo, canonicamente, é a primeira vez que a gente vê os 3 com armaduras de ouro, que é um momento muito legal, muito bacana. A informação. Vamos lá, os 7 generais marinas. Bian de cavalo marino, Io de Sila, Krishna de Crisaor, Casa de Linhades, Isaac de Kraken, Sorento de Sirene e Canon de Dragão Marinho. É muito legal que no final o Sorento percebe que o Canon não tá trabalhando pro Poseidon, ele tá trabalhando para si próprio, ele tem a sua própria agenda, e aí ele começa a enfrentar o Canon, começa a tocar lá a flauta, né? É muito interessante esse embate aí também. Mas eu vou fazer um meia-culpa aqui e dizer que realmente a saga de Hades, ela tem o seu valor. É que ela é um prólogo para a saga de... Perdão, a saga de... Asgard. Asgard tem o seu valor porque ela é um prólogo para a saga de Poseidon, né? Que eu acho que é mais envolvente do que a própria saga de Asgard, né? Sim. Então talvez eu acho que foi a questão da forma como foi trabalhado em enredo e enfim, as batalhas ali, que deixou ela meio como um prólogo e focou mais no Poseidon, que vem depois, que é o que a gente queria ver de fato, né? Não, Poseidon tem um outro elemento interessante, que é a questão de que tem que usar as armas de
de Libra para destruir os pilares. Então, o Kiki, que é o aprendiz do Mu de Ares, também tem o poder do teletransporte, da telecinese. E aí ele vem trazendo a urna com a armadura de Libra, que foi emprestada, né, pelo mestre Doko, né, que até então a gente conhecia como mestre ancião, depois que você vai descobrir que o nome dele é Doko. E aí em cada pilar eles usam uma arma diferente, então num é a tonfa, no outro é o tridente, daí no outro é o escudo. Aquilo ali foi bem legal, foi bem interessante. Enfim, aí o final da saga de Poseidon, né, mais uma vez o mal é vencido, o mundo é salvo, né, só até a próxima semana, eles não têm muita folga, coitados dos rapazes. E aí chega a saga de Hades, que para nós é mais recente, né, então chega no Brasil, como a gente falou ali, a partir de 2002, 2003, mais ou menos. E é uma saga interessantíssima, né? Como já adiantamos alguns pontos ali, a gente vê os Cavaleiros de Ouro lutando ao lado dos Cavaleiros de Bronze. Aí a gente conhece aquele golpe proibido por Atena, quando 3 Cavaleiros de Ouro se juntam para fazer um golpe só, que é a chamada exclamação de Atena, né? O saga... Aliás, os 5 que tinham morrido nas batalhas do Santuário, o Máscara da Morte, o Afrodite, Saga, Shura e o Camus. Aí eles voltam, num primeiro momento parece que a serviço de Hades, mas depois se revela que eles estavam fazendo jogo duplo, né? Então eles estavam lá no santuário por um motivo, né? Eles tinham que chegar, eles sabiam que era preciso o sangue de Atena para despertar a armadura de Atena, que era importante, né, lá no final, na batalha contra Hades, né? E, enfim, aí se desenvolve essa saga toda, ela é muito interessante. Nado. Oi. Vou de novo, com o perdão do intrometimento. Não é intrometimento nenhum, vai lá. Eu disse que uma das minhas lutas preferidas na saga do Santuário é a que não aconteceu, que é a do Mu. E aí no primeiro, entendam, primeiro episódio da saga de Hades, uma figura encapuzada subindo as escadarias das 12 casas. E ele chega na primeira casa, a casa de Ares. E a primeira fala que o Mu diz pra essa figura: se você der mais um passo, não posso garantir que continuará com vida. Velho, é tipo assim, louco. Só um pouquinho. Então, assim, é não só uma saga muito boa, mas ela já começa com uma proposta totalmente diferente. Não, e é muito legal, né? Que tem uma outra, depois se revela que são várias figuras encapuzadas, não é só um, e para uma dessas o Mu fala o seguinte: não vou deixar ninguém passar, nem mesmo Vossa Excelência. E aí, quem é esse cara que ele tá tratando com toda essa referência e esse respeito? E depois se revela que é o antigo mestre dele, o Xion de Ares, né? Que é uma aparição muito interessante, muito legal. Porque ele diz, né? Desfaça a muralha de cristal ou eu vou desfazer. Sim, porque ele ensinou, assim, foi ele que ensinou a técnica pro Mu. Isso, e o Mu também diz: eu posso deixar ele passar, mas Máscara da Morte e Afrodite não gozam do mesmo privilégio. É tipo assim, ó, ele passa, vocês não. Essa saga é muito boa também. Aí tem o clássico embate lá do Camus, Shura e Saga contra o Shaka lá na casa de Virgem. Inclusive, daí tem um negócio que eu acho estranho ali, que daí tipo, tem um puxadinho, tem um jardim da casa de Virgem que ninguém tinha visto. É um negócio meio metafísico, assim, parece que é um outro plano. Mas ok, o mais legal naquilo é um discurso que o Shaka dá. Eu peguei ele aqui, eu acho aquilo maravilhoso. Que ele fala: as flores brotam e morrem, as estrelas brilham, mas um dia se apagarão. Tudo morre. A Terra, o Sol, a Via Láctea e até mesmo todo este universo não é exceção. Comparado a isto, a vida do homem é tão breve e fúgida quanto um piscar de um olho. Neste curto instante os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas e amam outras pessoas. Tudo é transitório. E em seguida todos caem no sono eterno chamado morte. É sensacional, cara. É sensacional. Meu Deus, cara. Completando as informações do Nado, essa batalha, ela começa, se eu não me engano, na casa de Gêmeos. Porque daí tem o labirinto ali das coisas, ou na casa de Câncer. É um dos dois, onde começa, mas acho que é na casa de Câncer. Não, justamente, é em Gêmeos.
Porque daí... Não, em Gêmeos, né? Porque daí... O Labirinto das Ilusões de Gêmeos, que o Saga mesmo diz, não, mas peraí, quem fazia isso aqui fui eu, quem é que consegue enganar a nossa? Aham. E aí eles se descobrem andando em círculos na palma da mão de Buda. Uhum. E aí é o Shaka tirando uma onda, do tipo assim, oi, sou eu, do tipo... Mas não só essa luta... eu preciso fazer uma menção honrosa a quem de direito, porque quase morreu por isso, né? Somente 2 cavaleiros de ouro, dentre todos os 12, lutaram com 3 cavaleiros de ouro, contra 3 cavaleiros de ouro ou mais. Um deles é o Shaka, que lutou contra o Shura, o Camus e o Saga, mas o outro é o Mu. Uhum. Porque o Mu luta contra o Afrodite e o Máscara da Morte juntos. Beleza, ele venceu. Só que logo depois vem o mesmo, o Saga, o Shura e o Camus. Só que daí ele viu que ele não ia conseguir. E o Xion também viu. Então o que o Xion fez? Paralisou o Mu e mandou eles continuarem. Mas o Mu não ia deixar. Não ia deixar eles passar igual. Eles iam ter que matar o Mu. Tem um outro negócio interessante que ele finge que ele destruiu, eu não lembro se é o Seiya ou se é o Shiryu, que ele lança uma revolução estelar, mas no fim ele não é um ataque, ele na última hora ele faz um teleporte ali pra tentar enganar os Cavaleiros Renegados. É o Seiya. E depois quando o Doku aparece, porque ele acende o relógio do fogo, que o Xion até diz, né, quem é que acendeu o relógio do fogo? Fui eu. E aí ele vem como mestre ancião, né, e ele diz, Doku, tu é um velho decrépito. E não, ele recebeu o Mesopotâmios, né, pra ficar sentado lá nos 5 picos. Quando ele se revela, bota armadura e coisa, o Shiryu vem. E aí ele ainda diz, vai embora, vai embora porque aqui o nível é outro, né? Eu tô lutando contra o mestre do Mu. Pô, o Mu já era brabo, né? Eu tô lutando com o mestre do cara. Não, e é muito legal que ele fala, vou te dar uma última lição aqui, veja esse golpe, que é o Cólera dos 1000 dragões. O Cólera dos 100 dragões. Isso, E o que vem depois é que me pega muito, é que o Shiryu ainda diz, porque o Xion toca os dois ali e tal, e o Doku diz assim, você é muito imprudente e tal, não sei o que, se você ficar aqui você vai morrer. E ele diz, mestre, permita-me morrer ao seu lado. E aí o Doku diz, né, não, eu peço desculpas pra Atena depois pela tua imprudência, vamos morrer juntos. E aí o Shiryu responde, vai ser uma honra. Porra, velho, tá louco. O cara lutando do lado do Doku, entendeu? É tipo, vai ser uma honra. O Aiolia depois também na revolta dele, né? Porque ele ia lutar contra o Saga e todos eles, mas um dos espectros prende ele e todo mundo consegue passar. Quando o Aiolia sobe pra casa de Virgem, leonino, né? Quem conhece um leonino aqui sabe. Quando o sangue ferve, acabou. Perdeu a racionalidade total. Então quando eles saem com o japamala do Shaka, do Jardim das Árvores Salas Gêmeas, né, onde tem as Árvores Salas Gêmeas, onde Buda, segundo a cultura, né, alcançou o Nirvana e deixou esse mundo, foi onde o Shaka escolheu pra morrer. Mas eu gosto dessa banda. Mas não sem antes ficar 3 episódios batendo nos caras, né? Sim. E aliás, é o Aiolia que revela, que tira aquelas armaduras falsas deles e revela que são eles ali, né? Na verdade foi o Shaka. É o Shaka. É verdade, é o Shaka. É o Shaka. O Aiolia sentiu e suspeitou. Peraí, tem alguma coisa errada aqui, eu conheço esses cosmos. E aí o Shaka que revela, né? Isso. Porque ele diz, né? Mostre-me os rostos que há muito não vejo, né? Ele leva o Cosmo e toca o pau em todo mundo. E o Aiolia, quando eles saem, depois de ter matado o Shaka, ele diz, né? Mu, se tu vai ficar parado depois eles terem matado covardemente um de nossos companheiros, não é um cavaleiro. Não. Covarde. Nem mesmo é um homem. Né, eles já, então voltem pro inferno e peçam perdão a Shaka. E aí ele lança o relâmpago de plasma. Só que, eles não conseguem se defender. E o Saga mesmo diz, não somos páreo para o Leão Furioso. Porque ele é um dos mais novos em idade dos cavaleiros. Mas mesmo assim, ele é um dos mais fortes. Então, a nível de poder, os 3, que já eram, né, mortos-vivos, além de serem espectros, já estavam no fim, porque um só tinha visão, o outro só tinha audição, o outro só tinha o tato, que acho que era o Camus, que estava mais judiado. Aí depois vem Mu. Aí olha, e o Miro ainda chega e toca 14 agulhas nos caras, né, meu? É o seguinte, né? Não dá. Essa saga depois ela pula para um outro momento, enfim, daí o Shaka morreu, os guerreiros, os renegados voltam pro inferno para tentarem lutar contra o Hades, mas eles não conseguem, enfim, acaba aquela vida temporária. Não, mas se descobre a missão primeiro, né? Sim. Que era, a missão deles era levar a armadura de Atena pra Atena. Claro, não tem como a gente falar resumir toda a série, é tudo muito longo, eu só queria falar de um momento específico, que é quando eles vão pro castelo de Hades, que no caso o castelo no plano terreno, não o castelo lá embaixo, no inferno,
E aí o Mu, o Miro e o Ayora enfrentam o Radamantes. Puta, eles tomam um couro. Dá uma tristeza, velho. Depois se revela que tinha uma barreira, tinha um negócio místico ali que impedia que eles usassem todo o seu poder. Senão eles tinham acabado com o Radamantes em segundos. Com certeza. Rindo, né? Depois, no submundo, o Canon desce com a armadura de gêmeos e luta contra o Radamantes. Nossa, velho, chega a dar pena. Não, e ele destrói um dos outros juízes do inferno, eu acho que é o Ayakos, não me lembro qual deles, tipo assim... Acho que é o Ayakos ou o Minos, é um dos dois. Com um dedo, assim, ele encosta um dedo, pum, vem energia e destrói o cara, foi impressionante, assim. Mas é o Canon que fala, né, que o Ayora e os outros perderam pra ele porque não estavam lutando sério. Uhum. Né? E aí ele diz, agora eu vou te mostrar o que é o poder de um Cavaleiro de Ouro. E aí sim... Então, assim, como a gente diz, né? O cara passou 2 episódios apanhando e depois ele ainda perdeu no inferno. Sim. E uma das coisas interessantes é que na saga do submundo... Tomou uma goleada em casa. Sim. Na saga do submundo tem um Cavaleiro de Ouro que não luta. Alguém quer chutar? Não tô lembrado. O Chakra. É verdade. Ele não luta, ele acompanha a Athena. Isso. Porque se ele lutar, daí fica desproporcional. Aí não dá nem pra jogar, né? Aí é Ronaldinho, Roberto Carlos e Ronaldo. Sim. Aí não dá. Mas o Canon, com o Radamantes, ele tem uma hora que ele diz, né? Ele diz, o problema não era só o Saga. O problema de você não era o Saga. O problema de você também sou eu. Porque eles acreditavam que o Canon, por ter sido meio que renegado, excluído, vivido na sombra do Saga, ele não era também merecedor, né, da alcunha de Cavaleiro de Ouro, ou que não seria e tal, mas ele também tinha os golpes, né, então quando ele diz, né, ouça o brilho das estrelas, como é que é? Não, ouça não, veja o brilho das estrelas colidindo no céu, explosão galáctica, meu, tá louco, eu vou parar porque eu posso passar a noite toda aqui. E aí, a última fase de Hades é Elísios, que é só 6 ou 7 episódios, que é meio... É legalzinho, assim, mas eu confesso que eu vi uma vez só, faz bastante tempo. Claro, as outras a gente viu mais vezes, repetiu, né? Mas, enfim, chega no final, eles enfrentam Hades, eles vencem. Ela é meio... Como é rápida, eu acho ela meio anticlimática, sabe? Um elemento mais bacaninha que tem daí é uma última versão das armaduras, que seria a versão Kamui, né? Que seria a versão dos deuses, né? Porque eles foram banhados com o sangue de Atena, e aí naquele mundo lá, no mundo Elísios, conseguem revelar aquela última forma, que é bem bonita, é bem legal. As armaduras divinas. Isso. E eles acabam lutando ou meio que ganhando com o discurso no jutsu dos irmãos gêmeos, né? O Hypnos e o Thanatos. Isso. Pra acabar salvando a Atena, combatendo o Hades, no caso onde o Seiya toma a espada nos peitos lá e aí entra naquele estado que seria de sono profundo, que daí depois vai originar o filme do Prólogo do Céu. Mas que não é o filme levado em consideração e tal, mas é o que acaba acontecendo no desenho. Uhum. Ele ia ser levado, mas hoje tava lendo que eles abandonaram aquilo lá, não ficaram satisfeitos com o resultado e aquilo foi tipo assim, esquece que a gente fez esse negócio, foi mais ou menos isso. Sim. A Toei falou pro público. Mas então é isso, meu povo, um rápido resumo, um comentário aqui, nossas opiniões sobre Cavaleiros do Zodíaco, esse anime tão querido aqui no Brasil, que nós todos somos muito fãs. Agradecemos a sua audiência, obrigado por ter ficado até o final com a gente. Um forte abraço e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado, prezado ouvinte do Papo Sem Boteco, por nos acompanhar até aqui. Espero que você tenha gostado por esse passeio nessas casas, nesses mundos, com esses guerreiros. Espero que você guarde a sua armadura na sua caixa correta e leve consigo a tiracolo, né, por onde andar, para se proteger. Aproveite este outono que está começando a ficar fresquinho, está começando a ficar aquele clima bom para meia estação, para um vinho, para uma coisa mais... enfim, aproveitar mais junto e nos encontramos no nosso próximo episódio do Papo Sem Boteco. Até lá! Queridos boteconautas, muito obrigado por ficarem conosco. Saiu o nosso tão esperado episódio sobre Cavaleiros do Zodíaco. Comentem lá no @Papo Sem Boteco qual o seu cavaleiro favorito, qual que você gosta, qual que você não gosta. Fale do seu signo, não tem problema, a gente lê o seu signo também. E pode sugerir, se você quer que a gente comente sobre algum assunto específico, manda lá no @Papo Sem Boteco que a gente pode acabar fazendo um episódio sobre algum assunto que você
nosso ouvinte sugeriu. Muito obrigado mais uma vez e você já sabe, nos vemos numa próxima e até lá! Voem para junto de Atena. A Araia Chique. O segredo, cavaleiros, o segredo, boteconautas, está no 8º sentido, na essência do cosmo. Sigam com a gente, sigam nos mandando bons pensamentos. Como o Leandro mesmo disse, guardem suas armaduras, ou não, né? Porque o mundo tá aí nos testando e a gente sempre tem batalhas para enfrentar. A gente segue aqui, muito papo sem boteco, mas na esperança de encontrá-los nas próximas gravações e nos próximos episódios. Fiquem conosco. Até lá!